Então, boa tarde para quem está presencial, boa tarde para quem está online. Vamos voltar, então. Se quiserem sentar aqui pertinho, pode sentar hoje. É que a gente tem uma mesa de reunião aqui, a gente tem um negocinho ali atrás, mas hoje não cabe todo mundo na mesa de reunião. O povo está fazendo prova? Bom, vamos voltar então para onde a gente estava. Então, só recapitulando, nós estamos estudando o capítulo 3, que é o retorno na borda autística, do Maleval. A gente está acompanhando esse capítulo ponto a ponto. Deixa eu permitir aqui os dois. A gente está acompanhando esse capítulo ponto a ponto, de propósito, para poder aprofundar. Lembrando que a gente já tinha estudado um outro texto do Maleval, só que foi antes, a gente está gravando esse grupo, né? Foi um pouquinho antes. A gente estava estudando antes o artigo do Maleval, por que se propor o autismo como quarta estrutura. E na sequência desse artigo do Maleval, que é o primeiro que ele propõe aí o autismo como quarta estrutura, ele faz um outro autismo explicando a quarta estrutura autística, e depois ele faz esse livro, na sequência, né, em que ele organiza, então, esse material que, na verdade, compõe, esses capítulos saíram antes como artigos, e depois compuseram aí esse livro maior. Recomendo todo mundo ler o livro todo, mas a gente foi direto para o capítulo 3, a princípio aqui de propósito, para a gente pensar a questão clínica, depois a gente volta à questão histórica e outras questões também importantes. A gente muda a sequência conforme a gente tem mais necessidade, porque o projeto tem aí... Quantos atendimentos que a gente está agora, Carlos? Enfim, nós temos os 15 que estão participando do projeto, a gente tem um limite do máximo que a gente dá conta de mais de 15, acho que está uns 20. A gente vai aceitando um pouco mais na lista. E a gente precisa acelerar algumas coisas na clínica para sustentar a supervisão, então a gente foi direto para essa parte aqui, para dar essa sustentação. Então, vamos lá. Só recapitulando, para quem não estava aqui, fiz uma breve recapitulação aqui. Eu tenho mania de escrever tudo à mão, meu caderno. É a letrinha. Eu sou a pessoa da canetinha, adoro caderno coloridinho. Então, só recapitulando, então, em relação ao retorno do gozo na borda autística, por que esse capítulo tem esse nome? Até para marcar uma diferença em relação aonde o gozo retorna na neurose e aonde o gozo retorna no autismo. A gente sempre faz um estudo das estruturas a partir da neurose, porque a neurose foi a primeira a ser estabelecida. Então, não é de se estranhar que se pensa a psicose a partir da neurose, que se pensa o autismo a partir da neurose, a gente toma a neurose como uma base teórica, um primeiro modelo sobre o qual a gente constrói os outros modelos. Então, se o retorno do gozo na neurose se dá no corpo, no autismo se dá na borda. Então, a gente já tem logo no início, logo no título, uma primeira diferenciação, e aí a gente vai passar o resto do capítulo tentando ver as consequências dessa diferença. Se o retorno do gozo é na borda, quais as consequências disso para o funcionamento do autismo? Quais as consequências disso para o corpo, né? Para as relações interpessoais, né? Qual que é a consequência desse retorno na borda e não no corpo, né? Tanto que a gente já pode abarcar uma das consequências. A gente fala de tratar o autismo visando a borda, né? Então, vocês percebam que a gente fala de tratar o autismo visando os elementos da borda. O uso do duplo, o uso dos objetos autísticos, as ilhas de interesse, percebe? Então, a gente pega os elementos que compõem a borda e a gente trata a partir desses elementos. Diferente do tratamento da neurose, em que a gente supõe o retorno do gozo, então, no próprio corpo, e o tratamento, no caso da neurose, que, então, o sujeito goza apontando para o corpo dentro dos limites da linguagem, o tratamento da neurose, a gente vai, então, apontar diretamente para a linguagem, para os furos da linguagem, para a metáfora, para a inibição, para o sintoma, para o desejo, ou seja, tudo aquilo que faz a partir do corpo, né? A nomeação que se dá para o corpo, os furos da linguagem que não dão conta do corpo, e assim por diante. Então, você percebe o funcionamento da clínica se modifica completamente por essa premissa, da onde o gozo retorna. E no caso do autismo da borda autística, logo, eu preciso conhecer a borda para poder saber onde intervir, eu vou intervir em relação à borda, que é completamente diferente da clínica das neuroses. Ele continua, então, apontando se
aborda é uma questão tão importante, ela vai impactar na linguagem, ela vai impactar na relação com o corpo, ela vai impactar nas relações sociais. E cada um desses elementos, a linguagem, o corpo, as relações sociais, eu vou localizá-los mais na borda do que qualquer outro lugar, no caso do autismo. Estou fazendo um apanhado. Aí, na sequência, agora, em páginas, agora eu vou para 126, para pegar uma definição. Então, na 126, ele traz uma definição sobre a borda autística, né? Que a borda autística, então, é uma formação protetora contra o grande outro real ameaçador, isso é muito importante. Então, por que a borda autística existe? A borda autística existe porque o grande outro, o mundo, a lei, a cultura é real, ou seja, imprevisível, desordenada, desconhecida, e, portanto, eu preciso me proteger. Significa, então, que a borda é só desvantagem? Não, a borda traz inúmeras vantagens, a borda não compõe só desvantagens. Essa proteção é necessária para evitar a angústia. Então, a borda, ela tem uma função essencial do autismo para poder dar a contenção que na neurose a gente tem pela via da linguagem. Ou seja, o que faz com que o corpo na neurose não transborde são os limites da linguagem. Vocês lembram que a gente deseja pelos limites, através dos limites da linguagem? Então, nosso desejo, eu posso desejar qualquer coisa? Não, eu desejo nos limites da lei. Eu desejo nos limites que a linguagem estabelece, da cultura. Isso significa que quando eu chego perto do limite daquilo que foi colocado como limite para mim, os limites não são todos iguais para todo mundo, quando eu percebo que eu estou chegando perto do limite, no caso neurótico, o que ele faz? Ele recua pela via da inibição. Então, a porta de entrada da clínica da neurose é a inibição, entendem? E por que a porta de entrada da clínica da neurose é a inibição? Porque a inibição, ela dá notícias do desejo, que eu não posso acessar, ela dá notícia dos limites da minha relação com o desejo, ela dá notícias... Quer fechar a porta? Obrigada. Ela dá notícias dos limites impostos pela cultura. Então, o que a gente mais vê na neurose é a inibição. O sintoma a gente vê depois, porque o sintoma tem que ser interpretado. Né? O sintoma ele é uma construção a ser interpretada, uma metáfora, algo que entra no lugar de outra coisa. Então, normalmente, quando, por exemplo, a criança chega na clínica, ela chega com inibições. O fulaninho ele não quer sair do quarto, o fulaninho não... a gente sai da escola para passar no supermercado e ele não quer descer do carro. O fulaninho não quer ir para a escola, ou seja, a gente percebe primeiro as inibições, o fulaninho que não quer sair do quarto, que não quer ir para a escola, que não quer descer do carro, que não quer entrar no supermercado, a gente percebe primeiro as inibições. Depois das inibições, quando elas são ignoradas ou não tratadas, aí elas começam a aparecer sob uma forma cada vez mais dolorida, digamos assim, mais potente de sofrimento, que é, por exemplo, a via do sintoma. No pequeno Hans, a inibição era não querer sair de casa. O sintoma era a fobia de cavalos. Né? Lembram disso? Ou seja, a inibição ela vem antes do sintoma na neurose. Então, o que a gente sabe no caso da neurose? O que a gente sabe no caso específico da neurose é que o neurótico, ele se organiza. O corpo, ele cria uma unidade pela linguagem. A linguagem dessa organização, essa unidade, e estabelece meus vínculos com o mundo, com a sociedade, com as outras pessoas, assim por diante. Mas no caso do autista, o que faz? Veja, minha relação com o mundo, no caso, se eu sou um autista, é um mundo que é interpretado como ameaçador. Logo, eu me protejo do mundo fechando os meus buracos, né? Os olhos, os ouvidos, a boca, né? Fechando as possibilidades do mundo entrar, né? Então, há esse fechamento muito interessante, e esse fechamento a gente nomeou simbolicamente como borda, né? Obviamente, você não vai cortar ninguém e achar nenhuma borda lá, é uma metáfora. Mas eu queria ressaltar isso. A borda não traz desvantagens somente, ela traz vantagens. O sujeito autista se sente seguro e com a borda ele pode, inclusive, ir ao mundo. Né? Com a segurança da borda, ele consegue ir para a escola, ele consegue fazer algumas coisas. Se ele não tivesse a borda, ele só estaria em crise o tempo todo, ele estaria gritando, fechando o ouvido o tempo todo. Então, a borda dá uma certa proteção. Vou pegar o exemplo da semana passada, os alunos foram a fazer observação numa creche, na segunda,
E tinha um bebê de 1 ano e 3 meses, mas nas avaliações psicomotoras ele está com mais ou menos 4 meses, 5 meses de idade, porque ele ficou 6 meses com pneumonia na UTI, então está com, até pelo tempo de internação e etc., está com déficit. Mas o que mais chamou a atenção das estagiárias em relação a essa criança, que tem 1 ano e 3, mas está como um bebê ali de 4, 5 meses, é que ele não para de chorar nem um segundo. Nem um segundo. Ele chora ininterruptamente. Ele chora, chora, ele chora, ele chora. E eu estava junto com elas Só que eu fico passando por todas as observações, mas se eu sentei na porta do berçário que estava esse neném, e ele chorava, e ele chorava. E não é um choro, por exemplo, o choro de um bebê que está ali meio atravessado pela linguagem, é um choro que eu choro e olho para você, tipo assim, você escutou meu choro? Você vai vir atender meu choro? Aí eu choro e olho para você. Você vê que é um choro que já compõe uma certa linguagem, não dessa criança. Essa criança era um choro, você colocava a comida na boca, a boca estava cheia, ele engolia. A hora que ele terminava de engolir, continuava chorando. Você enfiava a comida na boca, ele não parava de chorar. O único modo que se percebeu ali que ele para de chorar minimamente foi quando a gente pediu para as meninas fazerem canguru, que é amarrar aquela faixa e colocar o neném aqui acoplado. Quando ele sentiu que o corpo dele estava acoplado em outro corpo, ele parou de chorar. Até a gente achou curioso, porque a professora da creche falou assim, então tem jeito de fazer ele parar de chorar? Né? Porque é uma criança que está há 2 meses chorando ininterruptamente 24 horas por dia em casa e na creche, é insuportável. Depois que saiu da UTI, ele chora, 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 chora. E aí chamou a atenção, veja, o que esse neném é interessante para a gente estudar, e agora, obviamente, vamos continuar acompanhando esse neném para ver o que mais, mas o que chama a atenção é o completo desamparo. Acho que desamparo é uma palavra interessante para pensar. É como se ele não tivesse ainda preparado para nascer, embora já nasceu 1 ano e 3 meses. É como se o corpo ainda não conseguisse se sustentar sozinho, entende? Por exemplo, um bebê que acabou de nascer, ele nasce desamparado. Tanto nasce desamparado que a gente até amarra ele. Vocês lembram dos pacotinhos? Que você pega o neném, amarra de cá, amarra de cá, amarra de cá e faz um pacotinho. E aí, quando ele está bem apertadinho no pacotinho, ele, ufa. Vocês já fizeram pacotinho? Faz o charutinho árabe de bebê. E veja, por que esse charutinho, e olha que instintivamente, digamos assim, sem muito teoria, há quanto tempo atrás já se faz esse charutinho de bebê? Mas esse charutinho é notícia. É como se a gente estivesse dizendo, o neném quando nasce prematuro. Lacan diz isso. Ou seja, essa libra de carne não nasce preparada para ser corpo. Ele nasce ainda despedaçado, digamos assim. Falta a possibilidade da humanidade. O que parece desse neném que ficou 6 meses na UTI, está aí com 1 ano e 3 meses agora? Ele é prematuro. Inclusive o corpinho dele, vocês entendem que o corpinho não tem nenhuma firmeza, ele está todo molinho? O que eu vejo que a creche está com dificuldade, mas a creche não tem que entender a princípio isso, a gente está ali para ajudar, para orientar, para investigar e tudo mais. Mas o que ficou muito claro eles querem que a criança tenha 1 ano e 3 meses, mas ela não tem 1 ano e 3 meses. Entende? Nesse ponto, ele é um bebê prematuro, recém-nascido. Inclusive em peso, ele está todo muito pequenininho, todo muito miudinho, todo muito molinho. Então, por que a mãe canguru acalmou? Porque deu uma unidade ao corpo que não suporta ainda ser um corpo uno, entende? Ele ainda precisa ser, digamos, um corpo acessório, que nome que a gente poderia dar isso, né? Compor esse corpo. Então, ele vai ter que pegar de volta para então separar. Mas vai ter que alguém pegar de volta esse corpo para então separar. E é interessante a gente pensar nisso, por exemplo, aí a professora falou, eu acho que ele é autista, ele tem 1 ano e 3 meses e ficou 6 meses na UTI. Vocês entendem que, né? É claro que assim, agora, de fato, por exemplo, a gente foi fazer uma avaliaçãozinha que é a do chocalho, né? Balança o chocalho de cá, balança de cá, aí a gente pegou uma outra criancinha, tinha um bebê de 6 meses que parecia que tinha 1 ano e meio, era o contrário, essa menina era espoleta. Aquela que você coloca assim no chão para fazer o negócio, a gente pensou que ela ia sair correndo, mas ela só tem 6 meses, menina espoleta. Mas, por exemplo, você faz o do chocalho de cá, chocalho de cá,
chocalho. E aí, você já viram esse chocalho? E a menina já queria pegar o chocalho, e o chocalho já era dela e sair dançando. Essa tinha 6 meses. No caso dele, chocalho de cá, ele tampou o ouvido e gritava. Aí ele não chorava mais, ele gritava como se a gente tivesse batido no menino. A gente só balançou o chocalhinho, juro. Era um chocalhinho baixinho, não era um chocalhinho alto. Balançamos o chocalhinho de cá, o menino tampou o ouvido e gritou. Balançamos o chocalhinho de cá, o menino balançou o ouvido e gritou. Você tem que fazer de cá e na frente, né? Porque você tem que repetir os mesmos para poder fazer aquelas avaliaçõezinhas. Não sei se você vai fazer essas avaliações de bebês, né? Porque, o menino gritava como se estivesse sendo espancado. Ou seja, o som o invade. O bebê de 6 meses, a menininha de 6 meses, o bebê compõe uma cena lúdica, percebem? Este bebê, embora tenha 1 ano e 3, o bebê, o barulho do chocalho, o invade como se fosse uma violência. Não é pela própria internação, barulho de máquina funcionando. Temos todas as hipóteses. O fato é, do modo em que está, são 2 crianças que nos chamaram muita atenção nessa sala de berçário, porque cada sala tem as que chamam atenção. Uma que está atrás das grades. A criança está com 11, vai fazer 12 agora, e ela está atrás das grades já há quase 3 meses. Então, ela está mais ou menos 40% da vida dela atrás das grades. O que é atrás das grades? Ela foi colocada na creche e ela morde os colegas, morde o berço, morde a professora, morde tudo, absolutamente tudo. Em vez de sugar, ela morde. A saída para a criança que morde foi colocá-la de volta no berço. Então, ela fica 24 horas por dia no berço. Em casa, ela fica dentro do berço, na creche, ela fica dentro do berço, apartada das outras crianças, o que é um problema. Porque, obviamente, ela vai apresentar, então, problemas de socialização, atraso psicomotor, tônus muscular, etc, etc. Precisamos achar outra solução para este bebê que morde. Claro, é um pouco problemático também, porque ela morde dolorido mesmo, tá? Ela morde de grudar, ela... Não, é um problema, porque ela... As mães não devem gostar. Não gostam. Ela não pode adotar um brinquedo. E é isso que nos chamou a atenção. A primeira pergunta que a gente fez é, cadê o mordedor dela? Não tem, porque ela já morde, a gente tem o mordedor, a gente vai estar incentivando ela a morder. A leitura que a creche fez foi o oposto do que vocês fizeram, percebe? Aí, e a saída da professora é da bronca. A professora dá umas broncas nela, que a gente ficou assim, mas meu Deus, a criança tem 11 meses, vai fazer 12. E eram umas broncas, sabe aquelas broncas assim, de você... A criança está entendendo tudo. Está entendendo tudo. A distância, ela dá... Não, e é até engraçado, porque as grades estão assim, as crianças estão tudo brincando na... A gente tem a foto. A gente filma para poder passar em sala de aula para explicar, tá, gente? Então tem, né? As crianças estão todas no tatame brincando e ela tá assim atrás das grades, com a carinha assim. Tipo, é terrível, mas veja, no caso dessa criança, o que me chama a atenção é, ela tem uma excelente interação social, ela fez o teste do chocalho, mas assim, só que ela fez o teste, percebeu daqui, mas ela não quis brincar com o chocalho, ela quis brigar com o chocalho. Então, ela tá agressiva, assim. Agora, tem um histórico, no caso dessa criança, ela tem 5 irmãos, então acho que já é uma coisa muito cheia dentro de casa, fica no berço o tempo todo, então tem um histórico aí que a gente vai avaliando. Mas veja, são avaliações que estão no início, mas vão nos chamando a atenção se você pega esses 3 bebês, né? Um de 6, um de 11, um de 1 ano e 3. Você já percebe muito prematuramente, muito no início, como o mundo entra ou invade. O quanto eu me relaciono com o mundo ou sou agredido pelo mundo. O quanto eu estabeleço um lúdico, por exemplo, a de 6 meses, ou entro em embate direto, como a que morde. Ou me sinto agredido como se eu fosse espancado pelo de 1 ano e 3. Ou seja, os mesmos testezinhos, 3 respostas completamente diferentes em bebês. O que isso nos dá aqui de material para o tratamento de crianças desde muito pequenas, inclusive de bebês? Então, a gente está estudando a borda justamente para poder entender por que essa reação, de que modo a borda serve como uma proteção e de que modo eu posso utilizar a borda no tratamento. Avançamos, então, para o duplo. Só para definir aqui o duplo para quem chegou depois, são 3 itens que compõem a borda, a imagem do duplo, a ilha de competência e os objetos autísticos.
As definições que se trouxe sobre o duplo ou a enunciação artificial é, por exemplo, usar um adulto como ferramenta, conduzir o adulto para fazer alguma coisa. A comunicação facilitada, por exemplo, é um duplo, né? Aqueles personagenzinhos, Bob, o gato, que você fala com ele para falar com outra pessoa. Não sei, lembra, esqueci o nome do Tom, né? Bob é Tom. O gato chama Tom. E na página 128 tem essa citação exata que eu falei sobre aonde está a libido, né? Na 128, então, aonde está a libido está na borda. Essa citação exata aí está na 128. Nós avançamos mais um pouco e chegamos nas marionetes do André, que nós terminamos de ler no encontro passado, está na gravação da passada, e vamos entrar nos Amigos Imaginários da Dona Williams. Todo mundo está no mesmo lugar? Tranquilo? Então, vamos avançar agora para os Amigos Imaginários da Dona Williams. Está com o seu PDF aí? Passa para casa, vem direto. Ele está na descrição do grupo. Então, os Amigos Imaginários. Lembrando, quando a gente falou aí das marionetes do André, é um excelente exemplo sobre o uso do duplo, as marionetes como o uso do duplo, que permitia, então, o André ser ele mesmo, mas assumir um papel, o André deixar de ser ele mesmo e assumir um papel desresponsabilizado. Então, só para amarrar aqui, porque vai ser importante para os amigos imaginários. Qual a principal função do duplo? Desresponsabilizar. É insuportável você ir ao mundo e ainda ter responsabilidade sobre isso. Muito difícil. E isso é difícil para todo mundo. Não vamos dizer que o neurótico também tem facilidade. Tanto que o início do tratamento com o neurótico é retificação subjetiva. Qual a sua participação na merda que você faz com a sua vida? Ou seja, assumir responsabilidade é uma tarefa difícil para todos. O neurótico, ele finge que ele assume responsabilidade, faz um semblante muito bom, né? Mas demora-se um longo processo de análise para ele perceber que ele está assumindo porcaria nenhuma a responsabilidade, sobretudo quando ele vai para formulações mágicas, do tipo assim, você vai sair com alguém e a pessoa fala, mas o fulano nem teve a iniciativa. Aí você pergunta para, mas e você? Não, isso é dele, ele que é o homem, ou eu sou passiva, ou aí vai um monte de teoria, pouco importa quais, mas são teorias que dizem não assumirei responsabilidade sobre. Talvez até para protelar este encontro que, por algum motivo, eu permaneço protelando por inibição ou qualquer outra coisa assim. Então, veja, a ideia de desresponsabilizar não é exclusiva do autismo, mas o autismo criou um método muito específico dessa desresponsabilização, que é deixar que o duplo assuma a responsabilidade. Né? Então, o duplo assume a responsabilidade pelo autista, ou seja, eu falo por procuração, eu pego por procuração. O que é eu pegar por procuração? Em vez de eu vir aqui pegar água, eu pego a mão de alguém que pega a água para mim, né? Então, eu falo por procuração, eu pego por procuração. Então, por procuração, a marionete se torna o responsável e não eu, e nisso eu me sinto um pouco mais seguro, porque se der merda é com a marionete, não é comigo, né? Agora, isso significa que o duplo consegue proteger o sujeito autista completamente da angústia? Não. O duplo não garante que você vá ao mundo livre da angústia. Mesmo com o uso do duplo, a gente percebe a angústia. Isso está na página 134, tá? Então, mesmo indo ao mundo... aqui, quer ver? Na página 134, no último parágrafo, fazer assim, de um duplo suporte de uma enunciação artificial por intermédio de um objeto, de um amigo imaginário ou de um semelhante, constitui uma das defesas características do autista. Trata-se ainda de um modo de falar ausentando-se, de permitir proteger-se do desejo do grande outro. Mas o apoio obtido de um suporte que é simultaneamente um captador de gozo e uma forma consistente emplaca uma enunciação artificial. Um ganho pode ser obtido com relação aos dizeres verborrágicos, graças ao duplo, o sujeito chega, de vez em quando, a expressar por procuração aquilo que está pensando. Um limite subsiste, no entanto, o duplo não permite vincular a linguagem ao gozo, de modo que, mesmo com seu intermédio, o sujeito não tem a sensação de chegar a se sintonizar com seu sentimento.
Uma vivência de mutilação psíquica subsiste, uma vez que o duplo não é integrado ao eu. Isso aparece lá na autobiografia dos autistas, quando a gente fala do... como é que é? Binder? Esqueci o nome dele agora. Daqui a pouco faz um download aqui do nome dele. Tem um dos sujeitos na autobiografia que ele faz a comunicação facilitada, então ele é não verbal no sentido oral, mas ele digita os textos. Só que digitar os textos é interessante porque ele aponta justamente para essa questão interessante. Tem alguma coisa que fica faltando que, mesmo com o intermédio do duplo, o sujeito tem a sensação de não sintonizar com o sentimento. Ou seja, na neurose, por exemplo, até a gente tem um termo para isso, chama catarse, a gente tem a sensação que quando a gente fala, isso gera na gente uma catarse, ou seja, uma descarga, porque a linguagem amarra no sentimento e isso gera uma descarga emocional. Sabem o que é isso na neurose, certo? A gente chama isso de catarse. A catarse salva ou resolve o problema? Não, mas é gostosa demais da conta. Porque ela dá uma sensação, pelo menos momentânea, de bem-estar, entende? Ela dá uma sensação de... dá uma limpada. Inclusive, o nome catarse, quando vocês passam numa estação de tratamento de esgoto, vocês já viram estação de catarse? É engraçado, né? Na estação de tratamento de esgoto tem uma estação de catarse. Essa palavra veio do esgoto e não é à toa, porque tem a ver com isso, merda, esgoto. É apertar a descarga e mandar a merda embora. Significa que você não vai produzir novas merdas? Claro que não. 24 horas depois, novas merdas estarão lá. Mas, no entanto, você tem uma certa sensação, com essa descarga, de que você está aliviada, pelo menos aquela merda que foi. Então, na neurose, a gente tem isso. Então, há algo que permite que vincula a linguagem ao gozo, percebem? Eu falo, então a gente vai para a análise, a gente fala, a gente chora, a gente se angustia, a gente fica com raiva do analista, mas isso tudo produz é como se eu tivesse acertado alguma coisa, um alvo. No autismo falta isso, deu para entender? Essa linguagem não chega a acertar o alvo. Então, ele é capaz de dizer algo do seu pensamento, mas olha que interessante, fica um limite. O duplo não permite vincular a linguagem ao gozo, porque o gozo está lá na borda. E a borda é composta por 3 elementos, o duplo é um deles. Entende? Então, a linguagem, ela até causa algo, mas não é da ordem da neurose. Não tem o mesmo impacto. Tanto que, no caso do autista, por exemplo, no neurótico, você faz uma interpretação, corta, manda embora, e isso faz um efeito. No autista, você faz interpretação, corta e manda embora, vai produzir absolutamente nada. Não vai produzir absolutamente nada, porque a linguagem não amarra o gozo. Seria uma coisa mecânica, assim, a linguagem? Tem uma certa distância. A palavra mecânica é interessante a gente pensar. A gente vê que há por exemplo, na neurose, a linguagem, entre o corpo e a linguagem, não tem muito espaço, não. Tanto que a linguagem te atravessa e te pega de jeito, né? Se alguém, quando alguém fala assim, não, eu não me importo com o que os outros dizem, depende de quem diz. Né? Porque se, por exemplo, você chega em casa e seu pai fala, você está parecendo uma puta. Vindo do teu pai, talvez essa linguagem te impacte. Agora, se um completo estranho te para na rua e fala, você está parecendo uma puta, bom dia. Né? Se alguém do lado da rua fala, sua puta, bom dia. Isso não vai me impactar em nada. Então, não é que qualquer coisa me impacta dependendo da direção que vem, dependendo de onde vem. Mas o fato é que há uma aproximação muito grande entre o gozo e a linguagem na neurose. Então, as nossas intervenções apostam nisso, tanto que elas são todas nesse campo. Mas no caso do autismo, não. Não tem, a linguagem não acerta o alvo do gozo. Percebe? Então, tem alguma coisa que a gente tem que fazer para além dessa... Então, não dá para usar as mesmas intervenções do autismo, da neurose, de modo algum. Não funciona. Temos que fazer uma diferença. Vamos ver qual. Então, vamos agora para os amigos imaginários da dona Williams, na página 135.
né? No caso da Dona Williams, o que é interessante? Nas marionetes do André, as marionetes, a princípio, ele não foi ali, costurou as marionetes, construiu as marionetes, as marionetes estavam lá, e ele as encontrou e começou a utilizá-la, mas não tem assim, eu não construí as marionetes, eu não inventei as marionetes, eu não costurei as marionetes, entende a diferença? No caso dos objetos imaginários da Dona Williams, é um caso em que é uma autista que escolhe o seu duplo e lhe dá as funções. Por serem amigos imaginários, no caso, ela desenhou, né? A gente pode dizer. Entende a diferença? As marionetes, ele não desenhou, não costurou, não, elas estavam lá e ele fez uso. Então, tem uma desresponsabilização até um pouco maior. No caso do amigo imaginário, não. Eu tive que imaginá-los, eu tive que, de algum modo, então, desenhá-los da forma, da voz. Então, vamos ver qual que é a diferença. Então, não é a mesma coisa. Ele seria um certo prazer, por exemplo, no controle da situação, está no controle da situação, por exemplo, da beleza, que eu estou atendendo. Fala um pouquinho mais alto para o pessoal escutar. Da beleza que eu estou atendendo, eu vejo que ele tem que estar no controle. Por exemplo, se eu iniciar uma conversa com ele, ele não quer, ele fica até irritado. Mas, ao ele iniciar a conversa, tá tudo bem. Entendeu? E eu vejo que tem um gozo nisso, quando ele inicia a conversa. E muitas vezes, quando inicia a conversa, que ele tá nervoso, assim, que eu vejo que ele começa a alterar, a forma, às vezes, dele comunicar, às vezes ele pede o pincel para querer desenhar, para querer se expressar. Então, o controle é uma coisa importante para o autismo. Por quê? O controle, inclusive, por exemplo, já teve casos aqui que o moleque cortava cabelo sempre no mesmo barbeiro. Um dia chegou lá e a parede que era branca estava pintada de preta. E agora todos os barbeiros são pintados de preto. E o moleque não quis entrar. Era o mesmo barbeiro, o mesmo endereço, mas ele não quis entrar. Então, tem alguma coisa de insuportável com a mudança. Posso dizer que esse insuportável com a mudança pode ter alguma relação com o que você está dizendo com o controle. Tenta, então, imaginar, teorizar um pouquinho. Por que que o controle é tão importante ao Davi? A que lhe serve o controle? Eu vejo que é uma proteção que ele tem, esse controle. Porque quando ele, por exemplo, ele está no controle, quando ele se sente confortável. Mas a partir do momento, parece que sai do controle dele ali, né, quando eu começo, ele se irrita, parece que aquilo já lhe incomoda, parece que já tira aquela segurança dele, parece que já tira daquele lugar dele. Então, se eu pensar no teoricamente, controle. sim, lembra que um dos fundamentais, lá no final daquele artigo do Maleval, vontade de mutabilidade, das principais diferenças entre a psicose infantil e o autismo, é que o autismo é marcado, sobretudo, pela vontade de mutabilidade. Então, se ele controla o dito, digamos assim, vai ser o mesmo dito que ele já conhece, do jeito que ele quer, entende? Igual a tinta da parede, Isso, igual desenhar. o desenho. Então, a vontade de mutabilidade é uma das marcas fundamentais do autismo. Por isso esse controle. Então, mas aí essa criação, essa autista que escolhe o duplo, dá funções, não seria uma forma de controle também? Dela estar sob controle? Sim, é isso que é legal. Só que, veja, no caso do André, é claro que ele que dá a voz e o movimento às marionetes, mas as marionetes foram encontradas fortuitamente, né? Ele não planejou, vou aqui construir marionetes. Sim. Então, tem alguma diferença aqui nessa ideia de que, no caso da dona, ela escolhe e cria. O André escolhe. Ela escolhe e cria. Vamos tentar pensar o como isso pode ser interessante. E o que eu estou apontando da diferença é justamente para a gente pensar as possibilidades. Então, eu posso utilizar como duplo algo que já está lá, a marionete está concretamente lá, mas, no caso da dona, ela nos dá abertura para algo que não está fisicamente lá, está imaginariamente lá. Esse é o novo aqui da Dona Williams. Então, vamos avançar na Dona Williams. 135. Dona Williams presta sobre esses fenômenos um testemunho de uma precisão incomparável. À semelhança de André, ocorria-lhe confeccionar uma marionete chamada Moji, na esperança de reatar com a sua intimidade, graças a essa parte dela mesma. Mas, para dar consistência ao seu eu e à sua fala na presença dos outros, ela desenvolveu, sobretudo, duas personagens, chamando-a, às vezes, de suas marionetes. Ninguém esclarece ela, devia estar diretamente em contato com ela. A relação só era possível
com as duas personagens, que ela aceitava atirar aos leões. As aspas estão aí porque são aspas que foram tiradas da própria autobiografia da Dona Williams, né? Willy, encarnava todo o seu furor e sua combatividade. A outra, Carol, era uma concha vazia de emoções, que figurava sua sociabilidade e sua aptidão para assumir diferentes papéis. Então, veja, uma das coisas que chama a atenção aí nesses dois personagens, Willy e Carol, né? E esses dois personagens assumem, sobretudo, papéis sentimentais, afetivos, né? Ou seja, uma a raiva e a outra esse vazio das emoções. Então, chama a atenção que emoção é um assunto difícil no caso do autismo, e ela escolhe a diferença entre esses dois personagens no campo da emoção. Continuando. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa quem está online, fala, viu? Senão a gente vai passando. O William apareceu muito cedo na existência de Williams. Desde a idade de 2 ou 3 anos. Sua nomeação, sem dúvida, teve origem no patronímico. Patronímico aí, Williams, né, do nome. Tratava-se de uma encarnação exterior forjada a partir de um enquadramento do objeto olhar. O Willy, escreve ela, era apenas um par de olhos verdes reluzindo na escuridão. Mas que olhos? Esses olhos. Eles bem que davam um pouco de medo, mas eu dizia para mim mesmo que, em troca, eu lhes inspirava o mesmo temor. Por um lado, ele também era forjado nas zombarias provocadoras da mãe de Dona. O Willy incorporava o pulsional. Sempre estava com raiva, tinha ideias fortes, ficava raciocinando, analisando, procurando arrasar o interlocutor com o peso de seus argumentos. Era uma criatura com olhar flamejante de ódio, de boca cerrada, mãos em punho, alcançando uma postura cadavérica, de uma cadavérica rigidez. Willy batia o pé e escarrava diante da menor das contrariedades, né? Williams sublinha a sua função defensiva no que se refere ao desejo de um grande outro, não mediado pela função paterna, quando ela nota que o comportamento de Willy replicava exatamente o do seu inimigo confesso, a sua mãe. Então, com o tempo, o duplo ganhou certa autonomia. Williams considerava que ele lhe serviu para desenvolver a inteligência, que a ajudou a se tornar independente, que a protegeu do mundo exterior quando esse lhe causava medo. Willy não foi, de maneira nenhuma, um porta-voz. Willy, escreveu ela, reproduzia as palavras no meu lugar, mas, incapaz de se valer delas para comunicar, eles a ia estocando para delas servir como armas ofensivas no momento devido. Isso é muito interessante. É um duplo que permite a ela certa adaptação social. Ele é brilhante, inteligente, um universitário nato. Ele vai adquirindo aos poucos um senso de responsabilidade. Olha só que interessante. Esse Willy, a pergunta que fica sempre não é quem é o Willy, a que servia a Dona o Willy, né? Ou seja, esse Willy tinha uma função a Dona. Para que ele servia? Quando ela faz uma interpretação, isso ela já faz adulta, tá? Essa interpretação, pensa que essa personalidade surgiu quando ela tinha 2, 3 anos, e ela só foi capaz de interpretá-lo já grande. Mas esse Willy era ela que encarnava o Willy? Tá. Isso. Entendi. Ela até tentou colocar não era boneco, não, era ela mesmo. A princípio, havia uma tentativa de colocar no boneco, mas no final das contas, o boneco já não dava conta de toda a expressão emocional que o Willy compunha. Porque o boneco não tem expressão, o boneco não gosta, o boneco não escarra, o boneco não bate. Gente, o boneco é muito limitado para todo esse ódio que eu tenho aqui. Então, veja, todo esse ódio que eu tenho aqui, isso é interessante. Lá na frente, muito lá na frente, tá? Quando ela foi interpretar que comportamento era esse, em resumo, que comportamento é esse? Comportamento bélico, né? Um comportamento de ódio. E o Willy batia pezinho no chão, escarrava, gritava, o Willy estava endemoniado, né? Mas veja, e quem era seu inimigo, confesso? A sua mãe.
E aí a gente fica imaginando aqui que a relação devia ser lá tensa, né? A relação entre uma mãe e uma criança é tensa por excelência. A gente sabe disso. A relação de quem cuida com quem é cuidado é tensa por excelência. Mesmo tentando, e aqui eu não estou dizendo se a mãe é boa, se é ruim, não, dizendo que é tensa. É tensa, porque, por exemplo, cobrar de um filho, faça a tarefa. Tudo chato é a mãe que faz. Né? É mais do que chato. Às vezes, cobrar de um filho, faça a tarefa, pode ser interpretado como violento. Dependendo de como as coisas estão, uma mínima cobrança do tipo, você tem que estudar, se torna, entende? Uma explosão gigantesca. O fato em situações regulares e cotidianas, a relação entre uma mãe e um filho já é de conflito. Teoricamente, por que a gente percebe isso? O Lacan vai dizer que não há possibilidade de separação sem conflito. Então, a primeira relação que se tem lá na constituição do sujeito é de alienação. Para que eu saia desse lugar de alienação, é necessário fazer a separação. A separação implica em um conflito, não há separação sem conflito. Na neurose, por exemplo, a gente diz que passou pela alienação e pela separação. E no autismo, o que acontece? Se vocês voltarem lá naquela tabelinha que a gente organizou, da divisão das estruturas, vocês vão se lembrar que, no caso da psicose, não passa nem pela alienação, nem pela separação. No caso da neurose, passa pela alienação e pela separação. No caso do autismo, entra na alienação, mas não sai. Então, entra, porque ele teria que concluir a alienação e passar pela separação para chegar na neurose. No caso do autismo, ele entra na alienação, seria como se ele começasse a atravessar a ponte, né? A ponte ali do Brasil-Paraguai, e na metade da ponte ele nem termina de atravessar e nem volta. Ele fica ali no meio do caminho dessa ponte. Então, ele não termina a alienação e, portanto, também tem sérias dificuldades de fazer a separação. No entanto, até porque o nosso parâmetro de educação é uma educação neurótica, o que significa que os pais vão cobrar de todas as crianças, não importa qual estrutura, uma lógica neurótica. Você tem que falar, você tem que arrumar seu quarto, você tem que fazer tarefa, você precisa estudar para ser alguém na vida, você tem que trabalhar. Vocês entendem que não importa qual estrutura você é, a cobrança será neurótica. Demora-se muito tempo, se é que... Porque mesmo nós temos casos das pessoas já estão adultas e a gente aponta que tem que haver uma certa diferença entre o que você espera desse sujeito e a expectativa ainda é uma expectativa neurótica, entende? Tem pessoas que vão lidar a vida toda com expectativa neurótica em cima de uma estrutura que não é neurótica. No caso aqui, eu fico imaginando, lembre-se que isso aqui faz bastante tempo, ou seja, se hoje já é difícil, eu fico imaginando nessa época também, embora tem gente que está nessa época também. Mas imagine que, para muitas pessoas, as zombarias provocadoras, eu estou pegando na citação aqui, que a dona acusava a mãe de zombarias provocadoras. Quando vocês pegam a biografia da dona Williams, as zombarias provocadoras é assim, você não dá conta, duvido que você já fez a tarefa. Acho que são coisas que pais neuróticos fazem. Vocês entendem que isso não é tão... só que, no caso dela, isso teve um impacto de outra ordem. Mas, assim, pais neuróticos fazem isso? Eu duvido que você não coloque... Por exemplo, vou pegar um exemplo até. O meu irmão faz faculdade, tem 21 anos. Estava fazendo faculdade, foi fazer um trabalho de iniciação científica, um trabalho super legal, ele trabalha com inteligência artificial. Faz faculdade na Unesp. Sobre mecatrônica, engenharia mecatrônica e trabalho com inteligência artificial. Aí ele fez um projeto de pesquisa super legal de um aplicativo, desenvolveu um aplicativo que traduz libras para texto. Texto para libras, libras para texto. Tá. Trabalho bacana, de iniciação científica, larararara. Aí, ontem foi o aniversário do meu pai, estava lá em Anápolis. Olha o projeto do seu irmão. Nossa, que projeto legal. Duvido que foi ele que escreveu. Ele não escreve bem assim? Eita, porra! Como assim? Não, isso porque o moleque tirou 980 na redação do Enem. Aí eu falei assim, mas pai, ele tirou 980 na redação do Enem. É claro que ele escreve bem. Eu acho que eles corrigiram errado aquela redação. Ou seja, o que mais o moleque precisa fazer?
Ai, esse desejo. Né? Que mais, né? Então, veja, vocês entendem que essa zombaria... Então, o que eu estou brincando com vocês é o seguinte, essa coisa de pai só muda de endereço, essas zombarias provocadoras não são incomuns. A questão é o impacto que vai ter em cada um, entende? E na dona teve um impacto monstruoso. É isso que eu queria apontar. Talvez em mim, você certamente, você nem ligou quando seu pai fala essas coisas, né? Nada, nem impacta. Nem impacta. Você sabe que esse mesmo pai, no caso, né? Eu lembro que o Wesley terminou, meu marido, né? Terminou o doutorado. Ele, tô ligando, falar parabéns pro Wesley, é um grande feito, etc, etc. Eu falei, pai, eu sei, eu terminei meu doutorado 2 anos antes. E você não me deu parabéns. E você não esperava menos que isso. Você tá certo? Vai, leva! Então, veja, essa zombaria provocadora faz parte de muitas paternidades e maternidades. Só que o modo que isso impacta cada um depende da estrutura de quem recebe. É isso que eu queria apontar para vocês. Por isso a orientação aos pais é tão importante, entende? Então, por exemplo, eu lembro de um caso, foi até na especialização, uma aluna trouxe um caso que ela falou assim, que o menino falou assim, mãe, posso quebrar um ovo na minha cabeça? A criança era autista. Aí a mãe falou, é claro, meu filho, claro que você pode quebrar o ovo na cabeça. E o menino, pá, pode. Aí a mãe falou, mas como que você quebrou um ovo na cabeça? Você é idiota, você não sei o quê. Deu aquela bronca porque o menino quebrou um ovo na cabeça. Mas você falou que podia. Então, veja, você tem que saber com quem você está falando, você tem que conhecer seu público, né? Estou fazendo toda essa ressalva porque eu acho muito complicado, às vezes, quando a gente faz uma coisa anacrônica, que é pegar uma coisa que aconteceu há 30, 40, 50 anos atrás e ler com o conhecimento que a gente tem hoje do lugar que a gente sabe. Então, a gente tem que imaginar uma mãe que não sabia que a filha era autista, numa época em que nem se falava disso, fazendo todas, entende? Eu gosto de fazer essas ressalvas, porque tem horas que eu acho que a gente é meio, tipo assim, todo mundo tem que saber disso? Não, todo mundo tem que saber disso. A gente está sabendo isso agora para poder orientar os pais. Deve ter sido exorcizada pelo padre, com certeza. Com certeza, né? Então, o fato é, no caso aqui, essas zombarias provocadoras da mãe fizeram com que a mãe se tornasse um par de olhos verdes, olha só, reluzindo na escuridão. Não é? É assustador. A mãe da dona William se tornou isso, um par de olhos reluzindo na escuridão. Gente, isso é assustador, realmente. E para lidar com essa coisa aterrorizante, com todo este terror, ela cria, então, o Willy. Ela não tinha coragem de revidar a mãe, vocês entendem? Talvez um neurótico revidaria. Ela não tinha coragem de revidar a mãe. Ela precisava de um duplo que desautorizasse e revidasse a mãe. Então, não era ela que estava revisando. Era uma das quantas personalidades a Menina do Fantástico tinha? A Menina do Fantástico tinha o quê? Nos 20? 18. A Menina do Fantástico. Minhas personalidades são o bom que ela tinha chamado. Era Luísa, presente. Maria, presente. Não sei se vocês viram do Fantástico lá. Mas, cara, seu nome, você tem que fazer chamada do seu nome, que você não lembra todos os seus nomes. Se você tem 21, você tem 18 personalidades, por favor, pelo menos lembra delas, né? Já tá difícil dar conta, né? É mais fácil, né? Você muda a chave. Então, ela criou duas, e duas que ausentaram ela. Vocês perceberam? Ora ela era Willy, ora ela era Carol. Quando ela era a dona Williams? Ela não era. Ela estava em uma e na outra, não ela. Entende? Então, é como se ela pudesse se ausentar dali. Isso é bem interessante. Mas vocês entenderam, então, isso, de que a Willy replicava o que ela interpretava da mãe. Então, a mãe era isso, um monstro flamejante que escarrava e pisava o pé e batia o pé no chão. Essa era a imagem que ela tinha da mãe. Bom, na sequência, então, terminando esse parágrafo, não tem, contudo, na 137, não tem, contudo, nenhuma opinião própria.
Ela havia aprendido a argumentar todos os pontos de vista, mas particularmente nunca adotava um. A enunciação de certo encontrava um suporte que garante à dona um ganho de sociabilidade, mas ela permanece claramente sem o menor acesso à sua verdade. Por que sem o menor acesso à sua verdade? Porque essas palavras que ela bravejava não eram delas. Não eram da dona, entende? Eram palavras que ela ia guardando, estocando da mãe, para, num determinado momento, jogar tudo de volta. Só que ela não chegava a elaborar com essas palavras. O que o neurótico faria, né? Ele elaboraria. Vou pegar essas palavras e transformar em um poema, em uma biografia, Entende? Eu vou transformar numa narrativa, porque o neurótico ama uma narrativa e se organiza através das narrativas. Ela não organizou um material novo a partir dessas palavras. Isso é importante, percebem? Ela só capturou essas palavras e, num determinado momento de fúria, soltava essas palavras que estavam ali armazenadas. Então, é interessante, mas não resolveu o problema dela, porque ela não tinha acesso a uma construção que lhe seja própria. Era quase um espelhamento, né? Continuando aí. E Carol? Carol é outra personalidade dela. Carol apresentava a mesma estrutura que Willy, mas invertida. Eles cresceram como a antítese um do outro. Carol era a imagem ideal, oriunda de um encontro passageiro com uma moça que reunia tudo que era possível amar. Ela amava rir, ela tinha amigos, ela contava um monte de coisas em casa e, por fim, ela tinha uma mãe. Isso é muito importante. Ela tinha uma mãe. Você vê que as duas personalidades giram em torno da relação dela com a mãe. Carol é um duplo que parecia, traço por traço, com Dona, de modo que a imagem de Carol se confunde com o reflexo de Dona. Com 5 anos de idade, ela o observa por longas horas no espelho, falando com ele, falando com esse reflexo, né? Procurando em vão alcançá-lo. Ela o percebe como uma pessoa viva, não como uma imagem. Então, ela olhava no espelho e ela não via uma repetição da própria imagem. Ela olhava no espelho e via lá uma outra pessoa. Deu para entender? Olha que interessante. Assim, porque a gente conversa com o espelho, mas a gente sabe que a gente está conversando com a gente mesmo, né? No caso, aquela conversa com o espelho e a imagem do espelho era uma outra pessoa, viva. Entende? Carol era construída como Willy, a partir de significantes da mãe, mas dessa vez em conformidade com eles e não em oposição. Sorridente, sociável, frívola, rindo sempre pelos cotovelos. Carol encarna a perfeita boneca bailarina dos sonhos da mãe. Ou seja, ela era aquilo que a mãe demandava. Entende? A outra era o afeto insuportável que vinha das demandas da mãe. Esse era atender às demandas da mãe. Os dois vão na direção das demandas, percebem? Porque quando a gente demanda algo de um filho, a gente não demanda graciosamente. A gente demanda, né? Você tem que estudar. Você não vai ser ninguém se você não estudar. Ou seja, vocês entendem que por detrás de uma demanda, cara, se você conseguir escutar para além da gritaria, você vai ver que é uma demanda que inclui um amor e um cuidado. Mas a primeira só escutava a gritaria, as palavras e a zombaria. A segunda, que tentava alçar, digamos assim, ocupar esse lugar de ser a bailarina perfeita dos sonhos da mãe. Esse duplo ajuda a Dona a sair do seu retraimento, mas com a condição de que ele não diga nada dela nem das suas emoções. Percebam que os dois duplos não permitem saber nada sobre a Dona. Os dois duplos nos permitem saber muito sobre a mãe da Dona, mas não sobre a Dona, percebe? Porque em um, ela traz as palavras que são usadas pela mãe da Dona ao demandar, no outro, ela tenta encarnar o que a mãe demanda. Mas cadê Dona? Né? O que é dela aqui? Percebem? Isso é interessante, assim. Então, nos dois, por que a gente está chamando de duplo? A gente está chamando de duplo porque nos dois, Dona não aparece, ela se subtrai. E aí, nesse sentido, é parecido com as marionetes do André. As marionetes estão onde ele não está. Os duplos estão onde Dona não está. Ela se subtrai das cenas, né? E o que está ali não é dela. Na página 138, tem uma citação da própria Williams, da Dona, que diz o seguinte: esse frágil apoio
É isso mesmo. Esse frágil apoio no mundo era a única evasão possível da minha prisão interior. Eu tinha me criado um eu diferente daquele que estava paralisado e atulhado pelas emoções. Isso virou mais do que um jogo, mais do que uma comédia. Era a minha vida, na qual era preciso que eu me eliminasse. Vejam só, ela não estava lá. Era preciso que eu me eliminasse o que aparentava emoções pessoais. Que eu eliminasse o que aparentava emoções pessoais e, ao mesmo tempo, fizesse com que a dona desaparecesse. Então, qual a função do duplo, dos dois duplos da dona? Que ela desaparecesse. Suas emoções, suas características, aquilo que de fato ela pensasse, ela desaparecia e o que estava no lugar eram os duplos, em duas formas, o duplo raivoso e o duplo perfeito, digamos assim. Carol era tagarela, o Willy argumenta. Então, eles têm características diferentes. Quando ficava frivolamente falando e sorrindo, sabíamos que era Carol. Quando começava a questionar e a argumentar, incisivamente, sabíamos que lá estava o William. Então, ela não precisava dizer, agora entrou Carol, agora entrou o William, ela não precisava se apresentar. O modo que cada um falava já dava notícias de quem estava lá, certo? A primeira, Carol, era dotada de uma linguagem emprestada de histórias gravadas, de anúncios televisivos e de recordações de conversas. Percebem aqui o nosso tão conhecido, famoso... O quê? Que a criança fica repetindo aquilo que não é dela? Gente, como que é a linguagem que a criança repete que não é dela? É colalia. Então, perceba que é uma fala desresponsabilizada também. Então, de onde vinha? Ela é tagarela. Aí você fala assim, não, mas ela é tão tagarela, ela fala tanto, vamos saber muito sobre ela. Não, porque não era nada dela. Será que os diagnósticos de dupla personalidade não tem a ver com isso? Quem sabe? Se você estava pensando a mesma coisa, na época... Assiste Fantástico. Assiste Fantástico. Então, veja, isso é interessante. Você está pensando Fantástico, né? Tá. Mas olha só que interessante. Ela falava, mas qual a condição dela falar sem estar lá? Replicar falas que não são dela. Uhum. Então, ela ficava frivolamente falando propagandas de TV, falas dos outros, entende? Notícias de jornal, mas nada dele era dela. O segundo o Willy, né, sustenta uma opinião tanto quanto o seu contrário, com a principal finalidade de arrasar o interlocutor. Então, ele entrava, era para destruir o outro, com o que ele tinha. Isso é, fazer com que ele se cale. Então, o objetivo do William é calar o interlocutor. Esses duplos só representavam dona de um modo factício. Eles nunca expressam seu pensamento. Encontram sua maior fonte nos ideais da sua mãe, de forma direta ou invertida. Mas, Renata, assim, ela não colocava sentimentos, né, nos duplos. Mas, para um duplo, um deles agir, o start era um sentimento, não era? Sim, tanto que a gente tem notícia. Essa coisa do duplo, por exemplo, da ecolalia. Vou pegar um exemplo. Tem um exemplo que até está publicado. A Inês tem um artigo bem interessante publicado de uma criança que assistia, Inês Catão, e assistia o desenho da Pequena Sereia e ficava voltando naquela parte que a Rainha do Mar fala: o que eu quero é a sua voz, o que eu quero é a sua voz. É legal esse artigo. Mas vocês podem reler esse artigo, posso mandar? Mas vou pegar um caso que eu acho interessante. Uma criança ecolálica, autismo de suporte 2, ecolálico, que ia para a escola, estava nessa altura do campeonato aí com 5 anos de idade, muito verborrágico, mas tudo ecolálico. Então, falava o tempo todo, ininterruptamente, mas nada era seu. Então, se a professora falava, na chamada, né? Alice, Alice. Então, ele saía da escola, repetindo o nome de todos os colegas, não porque, de fato, ele conhecia os colegas, mas porque ele repetia a chamada. Né? E aquela questão ecolálica clássica de repetir a última coisa que você fala. Você quer o amarelo ou verde? Verde. Você quer o verde ou amarelo? Amarelo. Ou seja, aquela coisa ecolálica de total desresponsabilidade mesmo. Mas, aí, um dia, eu fui ler uma historinha para ele, tem um livrinho infantil, eu tenho um PDF dele, posso mandar para vocês,
que é uma historinha de um elefante incomoda muita gente. É uma historinha que o menino vai no zoológico. Eu gosto muito de literatura infantil juvenil, particularmente. O menino vai no zoológico e tem aquele negócio assim, adote um animal. E aí ele adota um elefante, mas teoricamente era uma adoção simbólica. Um belo dia toca a campainha e o elefante está lá, né? Aí o menino fica desesperado, o elefante está lá, né? E o elefante senta na bicicleta dele, quebra a bicicleta, o elefante come toda a comida da casa, o elefante quebra a banheira, o elefante... E o elefante resolve, então, chamar todos os seus amigos elefantes. E vai ficando, é um livro que vai entrando um monte de elefante, um monte de elefante, um monte de elefante. E ele gosta muito de escutar histórias, e ele é uma criança que presta atenção na história e vai ecolalicamente pegando ali parte do que você está dizendo e repetindo, mas continua prestando atenção na história enquanto vai repetindo palavras. Quando chegou nessa coisa de que o elefante incomoda muita gente, ele começou a gritar e girar pela sala, gritando, papai fante, papai fante, papai fante. E esse papai fante, ou seja, quem que é a pessoa que está sobrando na casa dele? Papai. Não é o elefante. Ou seja, e aí é interessante que no meio da ecolalia, quando ele papai fante não estava na história. Tinha o elefante, papai fante é dele. Ou seja, em algum ponto, aquela história, mesmo com todas as ecolalias, topou no sentimento que é dele. E aí, pegando a história, vocês devem já imaginar, do papai fante, você já imagina, a criança que dormia com a mãe, comia com a mãe, tomava banho com a mãe levava na escola, a mãe trazia da escola, a mãe parou de trabalhar fora quando descobriu que a criança era autista, que acontece com muita frequência. A mãe, então, acompanhava em todas as terapias, a mãe. E o pai? O pai estava trabalhando para sustentar toda essa estrutura da qual ele assistia a uma certa distância sem participar. Mentiras. Ele quebrava a bicicleta e ia banheiro. Exato. E aí, aonde que a gente percebeu o papai fante? O papai fante porque uma das intervenções que a gente tinha feito é que o pai precisava entrar para poder descolar essa criança da mãe. Então, o pai que ia colocar para dormir, o pai que ia levar na escola, o pai que ia buscar da escola, o pai ia assumir algumas responsabilidades. Se tornou o papai fante. Quebrou a bicicleta. Mas é interessante, porque aí a gente viu que a gente estava no caminho certo. O fato dele ter construído a gente chama isso de holófrase. O fato dele ter feito uma holófrase, ou seja, dele ter condensado um sentimento inteiro, uma frase inteira, uma narrativa inteira em uma palavra. Holófrase é uma característica muito comum do autismo, tá? O neurótico, ele vai contar uma narrativa. Eu estava em casa e meu pai não deixou, laralá. O autista, ele conta numa holófrase. Ou seja, ele vai sintetizar todo o sentimento, toda uma narrativa, toda uma história numa palavra. Isso está naquela tese de doutorado do Noble Romeano no autismo. Essa tese é muito boa. Vamos voltando para cá, vejam. No caso específico dela, a ecolalia não permite acessar nada? Não, você pegou o ponto. É exatamente isso. O fato dela ser ora Carol, ora Willy, já denuncia. Sim, então. Um sentimento dela, perfeito. A questão é como você vai usar isso na clínica. Entende? Já denuncia alguma coisa. Por que em determinados momentos ela é Willy, em determinados momentos ela é Carol? Isso já denuncia alguma coisa dela. Isso já é dela. Então, mesmo que ela utilize palavras que não sejam delas, a troca de um ou do outro em determinados momentos é dela. Sim. Entende? Então, veja, continuando aí. Então, Carol e Willy tinham a mesma estrutura, porém invertida, e ambos apontavam para a mãe, né? Carol era uma imagem ideal, oriunda de um encontro passageiro com uma moça. Onde que eu parei? Ah, não, já terminei essa parte toda, né? Esse duplo ajuda a dona a sair do seu retraimento, mas não entrega nada. Na outra, a gente leu aí Desde que Dona Desaparecesse, e continuamos. Na 138, a Carol era tagarela, o Willy argumentava, a primeira... Eu já li essa parte toda? Você parou no meio desse parágrafo 138 aí, ó. No meio da 138. Então, vamos... Sem hostilidade. Sem a hostilidade da minha mãe, escreve Liras. Acho que não teria... tá. Achei. Então, vamos da metade do parágrafo aí. Logo depois que eles nunca expressam seu pensamento, né?
encontram sua maior fonte dos ideais na sua mãe, direto ou invertidamente. Foi aí que a gente parou. Então, veja, não é dela, vem da mãe, mas se torna dela à medida que o que vem da mãe afeta desse tanto. Né? Sem a hostilidade da minha mãe, escreve Williams, acho que eu não teria desenvolvido minha inteligência. Olha que interessante. Mas isso pensa alguém adulto, elaborando, né? É um longo processo. Sem a hostilidade da minha mãe, acho que eu não teria desenvolvido a minha inteligência por meio do personagem William. Por que inteligência? Porque o William argumenta, percebe? O William não repete igual papagaio só. Porque para eu poder destruir o outro na argumentação, eu preciso escutar o que o outro diz, eu preciso argumentar de volta, percebe? O William, ao argumentar, ele desenvolve a inteligência. É interessante. O William, se fosse só a Carol, ela seria uma boneca repetitiva, né? Embora eu acho que o mundo ao redor devia gostar mais da Carol. Eu acho que o mundo ao redor devia gostar mais da Carol. Mas para ela, o William é melhor, no sentido de desenvolver. E tanto que você vê que tem um apego aqui ao William, né? Então, eu não teria desenvolvido minha inteligência por meio da personagem de Willy, nem a minha capacidade de me comunicar por meio da de Carol. Graças a Deus, minha mãe foi ruim para mim. Foi uma mãe ruim, que coisa horrível. Você vê que as mães más são boas, tá vendo? Mas bem no fundo, né? Bem no fundo, escavando muito, você vai achar. Dois amigos imaginários. Tem vantagens, mas você sabe que assim, eu tenho um grande amigo meu que eu gosto demais, e ele teve paralisia infantil, deve ter sido uma das últimas pessoas da geração dele, embora agora está voltando a paralisia infantil, né? E o pai dele, eles são judeus também, e o pai dele virou para ele e falou assim, quando ele se tornou adolescentezinho, assim, lá pelos 11, 12 anos, a mãe muito protetora, queria que ele ficasse em casa, morando com ela, para o resto da vida. Né? Para que esse negócio de se aventurar em qualquer coisa? Né? Fica aqui, toca piano, ele tocava piano. Aí o pai dele, quando ele estava assim, entrando na puberdade, sentou com ele e falou assim, meu filho, ganhe dinheiro, porque você, do jeito que você é, uma mulher só vai transar com você se você tiver muito dinheiro. Bom, mas, olha só que interessante, hoje... Mas hoje, ele fala, ele está hoje com 58, ele fala assim, eu agradeço meu pai. Olha que coisa, você tem no fundo, bem no fundo, escavando, tá? Podia ter sido mais sutil, mas... Pop não, ele tem dinheiro. Muito. E casou. 2 vezes, tem 3 filhos. Está no 2º casamento. Casou. Realmente, depende muito de como você vai ouvir isso, né? É isso que eu estou apontando. Tem uma entrevista da... Ai, gente. Da Daisy Gonçalves. Ela deu uma entrevista uma vez e ela estava junto com a filha. E ela falou uma frase que era assim, eu fiz, acho que 5 ou 6 abortos, e essa minha filha só está viva porque não funcionou com ela. E aí, né, o repórter ficou assim, então falou assim... morreu com 103 anos. Exatamente. É o ícone. É o ícone. E aí a repórter perguntou para a filha, como é que você se sente ouvindo isso? Ela falou assim, a primeira vez foi chocante, mas depois a minha mãe conversou comigo e explicou todo o contexto. Então, para mim, hoje, isso não é nenhum problema. Eu não entendo dessa forma, né? Mas eu fico pensando assim, de como que você tem que trabalhar e elaborar isso no campo da linguagem, porque se você só fala e sai de cena, aquele impacto fica ali. Para ela foi... Não, tudo bem, gente, minha mãe não queria me ter. Mas isso não é análise? Sim, é o que eu fico pensando, né? Aí é que está a questão. O problema é que a mãe não dá conta. O filho, às vezes, não procura e aí vira esse imbróglio todo. Porque não há nada demais nisso, assim, em termos de... Eu não queria ter filhos, eu tentei te abortar, mas você nasceu e está tudo bem. Está tudo bem, vamos lá, né? Vida que segue. Só que, assim, não é bem assim, né? Eu me lembro até que eu dei esse exemplo, acho que no primeiro ano de faculdade, o professor que eu te falo, assim, nossa, que horror, como fala uma coisa dessa. Aí eu nem contei o resto da história, que as coisas né? são ditas... Mas isso que é interessante, Carmen. Veja,
uma vez que as coisas, elas são ditas, e foram ditas, e serão ditas, e não vai ser o último pai, a última mãe que diz. E aí é interessante a gente pensar a coisa da análise. Veja, as coisas já foram ditas. É interessante o lugar que você se coloca como sujeito diante do dito. E o que eu acho interessante nesse caso é que isso não é só da ordem da neurose. Veja, nós temos uma mulher autista que elaborou o dito da mãe a partir da linguagem. Isso é muito interessante. O percurso é diferente, o percurso não vai ser o mesmo do sujeito neurótico, mas em algum ponto teve que haver elaboração. Esse amigo, por exemplo, ele diz que ele agradece ao pai. Eu falei, tem que forçar muita barra para agradecer seu pai, né? Mas porque se dependesse da mãe dele, ele teria ele teria sido uma espécie de acessório da mãe e depois. A mãe morre, ele vai ser assessor de quem? Ele vai ser assessório de quem? Ele teria se tornado uma espécie de acessório da mãe. Então, de um modo meio cavalar, o que o pai dele parece que estava tentando dizer, né? É para não virar acessório da mãe. Então, tem alguma... Nem dá para você cobrar uma fala muito lapidada, né? Depende da pessoa, é o jeito dela. Sim, estamos falando de uma coisa há 40 anos atrás também. A redação foi corrigida, né? E, por exemplo, no caso da Dercy Gonçalves morreu com 103 anos. Né? Ela nasceu antes da Primeira Guerra Mundial. A Dercy Gonçalves é uma mulher que nasceu antes da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, e chegou onde chegou, foi quem foi, disse o que disse. Inclusive, a Dercy Gonçalves contando da análise dela é maravilhosa. A entrevista dela contando a análise dela para o Jô Soares é maravilhoso. É maravilhoso. Ela descobriu que ela era inteligente fazendo análise. Ela sempre achou que ela não era inteligente, até o dia que ela começou a escutar a si mesma na análise. Ou seja, como ela, nos espetáculos e etc., riam dela, e o rir era de se fazer ridícula, ela se sentia ridícula, até o dia que ela começou a falar não mais no lugar de quem faz rir, mas no lugar de quem produz os próprios conteúdos. É muito bonito o depoimento que ela dá sobre o processo de análise dela. Ela ainda fala assim, acho que todo mundo tinha que fazer análise. Se não for para tratar de uma doença, que seja para ficar inteligente. Então, isso é um processo interessante aqui. Então, veja, essa coisa da linguagem como uma certa organização do que foi dito no campo do possível de existir no mundo, ela diz, é interessante essa frase, graças a Deus que minha mãe foi uma mãe ruim. É interessante, essa elaboração é interessante. Para a gente fechar aí, porque o nosso tempo está acabando, veja, esses duplos testemunham, no entanto, o esboço de um trabalho criativo do sujeito, nem que fosse minimamente pela inversão dos valores maternos sofrido por intermédio de Willy, mas também porque permitem o desenvolvimento de determinadas capacidades. Acontece de Dona chegar a dizer algo dela mesma por intermédio da Carol, que é o que você estava apontando. Então, por intermédio do duplo, ela acaba dizendo algo dela. E tem que ter alguém ali escutando. Então, eu acho que o lugar ali do analista é de escutar o que por intermédio... Então, em vez de eu proibir, imagina uma técnica que eu proíbo o duplo. Né? Você tem que entrar como dona, nem Carol, nem Willy. Não, deixa a Carol entrar, deixa o Willy entrar. E por intermédio do que Carol e Willy diz, algo da dona vai aparecer. Por intermédio do que ela diz, né? E aí, pulem aí para 139, porque eu só queria fechar essa parte para a gente terminar essa 139. Na citação, o espetáculo refletia de um jeito flagrante e cruel a minha própria realidade. Essa questão da ficção teatral, né? O público, é claro, não via nada além das gozações e gracinhas, enquanto que, tanto na forma quanto no conteúdo, os mínimos detalhes do meu número estavam de mãos atadas com os acontecimentos da vida real. O que ela está apontando aí sobre fazer uma cena de teatro, né? Sobre o que ela está ali. Ali na cena de teatro, ela não estava atuando. Um neurótico vai ao teatro e vai atuar, mas nem o neurótico atua completamente. Essa fala da Dercy Gonçalves me dá a sensação disso, que ela ia ao teatro, aparentemente ela estava atuando, mas algo dizia que aquilo que ela estava atuando era dela, porque ela padecia disso. Eu lembro
O Zorra Total, que está morrendo todo mundo Zorra Total, morreu agora a Aracy Barian, mas vocês lembram aquela atriz que fazia a funcionária da casa? Eu esqueci o nome dela agora. Zorra Total. Eu sei. Zorra Total, você sabe. Qual que era o nome daquela? Não, Zorra Total não, sai de baixo, tô doida. Sai de baixo. Aquela... Jimenez. Pato Branco lá. Jimenez. A Jimenez teve uma coisa que eu achei muito interessante. Um dia eles brigaram, foi até quando acabou o Sai de Baixo, e aí ela disse assim, quando vocês fazem as piadas aqui de improviso, não é sobre o personagem, é sobre mim. Porque quando você chama a Magda de burra, fulana não é burra. Logo, essa piada não a afeta tanto, embora afetou sim. Ela não conseguiu apresentar depois o Big Brother com essa história da Magda burra, porque ela começava, se ela errasse uma coisa, o pessoal já tuitava, Magda burra, Magda burra. Vocês lembram disso? No caso da Jimenez, ela disse assim, só que era sobre o corpo dela. Ela disse, só que dentro ou fora do personagem, esse é o meu corpo. Então, quando você de improviso faz uma piada com o meu corpo, é sobre mim que você está falando. E ela, na época que eles romperam, ela saiu de lá extremamente adoecida, porque eles tinham uma coisa dos improvisos, e no improviso eles metiam uma piada um no outro. E sobre ela era sempre sobre o corpo. Então, o que eu estou apontando nem o neurótico consegue só atuar. Ou seja, o neurótico ele sobe ao palco e tem alguma coisa dele que fica lá. Então, no caso dela, mesmo que ela esteja atuando pela via dessas duas personagens, se nem o neurótico consegue só atuar, algo dele fica lá, imagina, então, este sujeito que não faz, então, ficção como o neurótico regularmente faz. Para a gente fechar, então, na 139 ainda, nenhum faz de conta, ou seja, o semblante, né, nessa comédia, nesse teatro dela, não é um semblante. Ela não tenta brincar com a divisão artificial produzida entre Carol e seu ser. O duplo não cessa de proteger e de manter à distância a sua verdade, que essa é a função do duplo, não deixar que ela esteja lá, que ela se ausente, que ela desapareça. Se Carol e William tinham participação no mundo, afirma Williams, era o preço de uma verdadeira mutilação psíquica. Quando ela engrenava uma psicoterapia com uma psiquiatra chamada Mary, o seu comportamento se pacifica um pouco, ao passo que um dos efeitos do trabalho a direciona para uma tentativa de desgarrar dos seus amigos imaginários. Ela mata William, simbolicamente, enfiando num caixão uma boneca que o personificava. Mais tarde, renuncia a encarnar Carol em cena, apesar do sucesso obtido. Eles ainda persistirão, no entanto, por inúmeros anos depois do tratamento com Mary. E aí eu vou até questionar. O tratamento dessa terapeuta foi de matar os personagens imaginários. Só que, ao mesmo tempo, o que a gente vê, a gente vai conversar isso um pouquinho mais para frente, é que eles tinham uma utilidade de permitir que ela fosse ao mundo. Ela mesma disse, eu me tornei inteligente por causa do William, eu me tornei comunicativa por causa da Carol. Então, eu não sei se a questão é matar ou talvez poder ter Carol, William e Donna. Até porque ela não matou, né? Não, continuaram. Quando ela estava na terapia... Mas eles não morrem. Mas eles não morrem. Mas é como se... porque para a terapeuta ficar feliz com ela dissesse que eles estão enterrados. Entende? Só que ela não suporta fazer o semblante, só semblante. O semblante para o autista não é só semblante. Mas aí ela encena, ela Isso. enterra, ela... Exatamente. Só que não. Então, eu particularmente não concordo com a terapeuta dela aqui. Eu não iria por essa via de enterrar os personagens, entende? Eu particularmente iria por uma via de que eles compõem, mas eles não precisam fazer ela desaparecer. Eu acho que a via seria de que eles podem participar e não matar a dona. Nem a dona tem que matá-los, nem eles têm que matar a dona. Talvez seria algo menos sanguinário. Particularmente, eu iria numa direção assim. Só lembrando aqui nosso calendário, a universidade entra de recesso de novo. Eba, calendário maluco. Estou falando isso mais para quem não é aqui da universidade. A universidade entra em recesso agora em setembro, perdão. Então, hoje é o último encontro antes do recesso. Semana que vem a gente só tem supervisão e encontro com os pais, né? Lá nisso eu tenho que fazer o folder. Que a gente vai ter autismo na adolescência, né? O evento.
Em setembro, então, 4, 11, 18 e 25, estaremos de recesso. Voltamos no dia 2 de outubro. Então, 2 de outubro, a gente tem um encontro teórico. Vou colocar lá na descrição do grupo, tá bom? Para a gente não se perder. E no dia 2 de outubro, a gente volta na página 140. Deixa eu colocar aqui, 2 de outubro. Na página 140, na parte sobre o reflexo. E o pessoal que está online, lembra de participar um pouco mais. O pessoal aqui está participando bem, mas vocês online estão muito silenciosas, viu? Podem participar, dar exemplo, falar da Dercy Gonçalves, né? Todo mundo conhece a Dercy Gonçalves. Querem complementar alguma coisa ou vamos fechar? Renata, eu queria perguntar. Diga, Cecília. O caso da boneca Sofia, ela seria um duplo? Pode ser. Ela fala, ele fala Conhece? por ela. Ela fala, ele tem falas dele na fala dela. Agora, eu tentei fazer o teste na Sofia. E nem assim ele não aceitou. Explica para quem que não conhece o caso, só quem que é a boneca Sofia, Cecília, explica rapidinho. A Sofia é um outro dentro da sessão, né? Que sempre, nas sessões, sempre sou eu, o pacientinho e a boneca Sofia. Não existe sessão sem nós três. E ele fala... A boneca compõe o cenário da sessão. E, de modo geral, você tem que interagir com a boneca para interagir com ele. Sim, a boneca Sofia ocupa o lugar do duplo para seu pacientezinho. Quantos anos ele está mesmo? Eu esqueci, Cecília. Ele está com 8 anos. 8 anos. Ela compõe esse lugar, sim. Pense na boneca como um duplo e pense como utilizá-la melhor. E ele, tipo assim... O autista, ele recusa pelo duplo também? Também. Por que ele não recusaria? Entendi. Veja, o duplo ele pode variar. Lembra quantas marionetes o André teve? Quantas personagens a dona teve? Um duplo nunca dá conta de todo o serviço. Uhum. O duplo dá conta de algum serviço. Então, ela vai até onde aquele duplo dá conta. Entende? Uhum. Entendi. Então, gente, até outubro para quem vai no teórico e até semana que vem para quem tem supervisão, semana que vem, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. O osso análise tem, ué? Em PDF ou impresso? Manda ele em PDF pra gente, então, depois, porque CPS, foi LSI,